É nisso que a gente confia e ele tem o melhor pra gente, até mesmo nessas loucuras, não é mesmo? Mas, bom, eu vou direto aqui ao assunto que ai, gente, eu fiz um slide tão bonitinho, mas depois eu mando pra Débora e a Débora repassa para vocês. Eu sou Marília, né? Como eu estava contando, eu não sei que parte vocês ouviram lá da minha história que eu estava contando no início. Nós não ouvimos nada, Marília. Nada? Então eu vou contar tudo de novo. Quando eu tinha 1 ano e pouquinho, meus pais estavam... Na verdade, quando eu nasci, meus pais estavam em sabático, morando em Atibaia. Meu pai estava pastoreando uma igreja em Atibaia. E aí, quando eu fiz 1 ano e pouco, eles terminaram o sabático deles em Atibaia e voltaram para Roraima, onde eles já tinham iniciado um trabalho junto com a missão MEVA. Lá nessa missão, essa missão é voltada para o evangelismo de povos indígenas. Então eu cresci assim numa cultura completamente diferente, com uma infância completamente diferente. Enquanto as crianças estão acostumadas a visitar a vovó nas férias, eu era acostumada a ir para uma aldeia, dormir na rede ou dormir num colchão no chão, onde meu pai ia para treinar líderes indígenas. Então, meu pai era o responsável por treinar lideranças de igrejas indígenas. Então, era férias, final de semana, a gente ia para a aldeia e tudo isso acontecia. Então, eu vivi isso quase que minha vida toda. Mas quando eu fiz 18 anos, eu tomei a decisão de que eu queria ir para o seminário. Então, eu terminei o ensino médio e fui para o seminário Palavra da Vida, onde o Azaf estudou, onde o André estudou, e tantas outras pessoas que eu acredito que vocês conheçam passaram, né? E daí eu me formei lá em 2014, depois eu fiz a minha, como que chama? A minha validação, né, que o seminário ele não é reconhecido pelo MEC, mas daí eu fiz uma complementação para ser reconhecido pela Universidade de Filadélfia. E depois eu voltei para a Palavra da Vida, eu trabalhei lá por um tempo como missionária. Foram quase 3 anos ali, trabalhando diretamente com os alunos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, mas atualmente eu não estou mais lá, eu saí de lá e vim para Indaiatuba, que é o interior de São Paulo, né, onde eu trabalho como educadora infantil aqui da igreja, sou responsável pelo Ministério Infantil da igreja e estou na frente aí da coordenação junto com uma colega chamada Beth. E além do trabalho na igreja, que eu também ajudo na parte de aconselhamento, essas coisas, eu também ajudo na parte de correção dos textos que a igreja solta. E também sou escritora num blog que eu comecei na época que eu fazia seminário, que é um blog voltado para meninas. E foi com esse blog que eu conheci a igreja de vocês em 2015, se eu não me engano. Foi quando a Azaf me convidou para falar para as meninas num acampamento. E eu tive a oportunidade de conhecer a igreja de vocês. Foi um tempo muito especial. E agora, depois de 5 anos, estou aqui de novo junto com vocês para compartilhar um pouquinho do que Deus tem me ensinado, tem falado comigo e algo que realmente tem feito a diferença na minha vida. E a minha oração tem sido de que Deus fale, né, com a gente nesse tempo, nos ensine. Se a gente já sabe aquilo que eu vou conversar hoje aqui, que seja uma oportunidade de relembrar, reafirmar, fixar esses ensinos, né? Porque ensino cristão, seja ele repetido ou não, ele é sempre muito importante, é sempre muito bom rever o assunto, e também por 2 motivos, né? O primeiro é que quando a gente vê de novo, a gente tem a chance de fixar mais o assunto. E um outro motivo é porque a gente entende melhor, a gente pensa melhor, e isso a gente pode passar para outras mulheres. Então, a minha oração é o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Firme a fé de vocês cada vez mais e dê a oportunidade de vocês conversarem com outras moças sobre esse assunto também. E qual que é o assunto? Gente, vocês estão me escutando, né? Tá tudo certo até agora? Por enquanto, sim. Então tá bom. Então tá.
Então tá, e o que então eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar sobre quem é você, né? Na nossa sociedade hoje, quando a gente perguntar, quem é você? A gente tem a chance, a gente sempre responde, tipo assim, eu sou Marília, eu tenho 26 anos, eu moro em Indaiatuba, eu sou formada em teologia, eu sou educadora, mas será que essas respostas, de fato, elas falam quem nós somos ou elas só descrevem quem nós somos, né? Existe uma diferença entre descrever e entre descrever e identidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu não quero conversar hoje sobre quem vocês são, a descrição de vocês. Eu quero conversar sobre a identidade de vocês, aonde que está a identidade de vocês. E para a gente saber aonde que está a nossa identidade, a gente precisa saber de três grandes verdades. Isso aí. Três grandes verdades. E a primeira verdade que a gente precisa saber para a gente entender a nossa identidade é que nós somos criação de Deus. Bom, como eu tenho um PowerPoint aqui, eu tinha colocado todos os versículos que a gente ia olhar juntos, né? E isso daí ia facilitar, vocês não iam precisar abrir, fechar a Bíblia, essas coisas. Mas, como não deu certo, a gente vai ter que ir sem PowerPoint. Então, eu sugiro que vocês tenham aí perto uma Bíblia ou alguma coisa que seja de fácil acesso. Eu vou ler uma vez o versículo. Não sei se vai dar tempo para todo mundo ler, mas se você tiver aí a sua Bíblia e for rápida aí no abrir a Bíblia, pode abrir, tá bom? Para você acompanhar certinho aqui o que eu quero conversar, que eu quero compartilhar com vocês. Então, a primeira verdade para a gente saber sobre a nossa identidade é que nós somos criação de Deus. E o versículo que eu quero ler com vocês está em Gênesis 1, 26 a 27. E ele diz o seguinte: Então Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem. Assim, Deus os criou, os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus nos criou e quando ele nos criou à semelhança dele, à imagem e semelhança dele. O que isso significa? Que dentre toda a criação de Deus, nós somos os únicos que somos semelhantes a ele. Mas, Marília, então isso significa que nós somos tipo Deus? Não, nós não somos tipo Deus. Né? Porque Deus ele é perfeito, ele não peca, ele não erra. Mas Deus ele tem três características que nós temos também. Deus ele tem intelecto, nós também temos nossos pensamentos aqui, nossa inteligência. Deus ele tem emoções, nós também temos emoções. E Deus também tem volição. O que é isso? Ele tem capacidade de decidir, de analisar e tomar decisões baseados na própria vontade dele. E a mesma coisa com a gente, nós temos inteligência, nós temos emoções e nós temos capacidade de tomar decisões, né? E muitas vezes as nossas decisões estão baseadas nos nossos desejos, né? Então, de toda a criação de Deus, nós somos os únicos que temos essas características. Por quê? Porque nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. E isso faz todo sentido, isso faz toda a diferença na hora da gente entender a nossa identidade, tá bom? E um outro versículo que eu gostaria de ler com vocês sobre esse ponto está em Tiago 1,18, que fala assim, ó: Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. O que eu quero frisar aqui com vocês é que por sua própria vontade, ele nos gerou. Então, além dele ter nos criado, ter nos feito a imagem e semelhança dele, ele fez isso pela própria vontade dele. E o que isso tem a ver, então, com a nossa identidade? Isso significa que nós não somos um erro. Uma das grandes tristezas que a minha geração tem vivido é que a gente cisma, a gente cria
crises na nossa cabeça, achando que, ai, não era para eu ter nascido, ai, por que eu nasci? Nossa, não, eu sou um erro, ai, não, nasci num corpo errado, ai, não, mas olha esse meu nariz, como é que ele é enorme, e tal. Então, a gente tem como é que fala? A gente cria crises na nossa cabeça como se a gente fosse um erro, mas a gente não é um erro. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus nos fez a imagem e semelhança dele e da própria vontade dele ele nos criou. Se ele nos criou, era para a gente estar aqui sim, então nós não somos um erro. E em Tiago a gente vê nesse contexto dessa passagem que eu li, que por sua própria vontade ele nos gerou, que fala que toda boa dádiva vem de Deus, e isso está referindo a gente também. Nós somos dádiva de Deus, nós somos criaturas de Deus, obras-primas de Deus. Então, nós somos sim criação de Deus. Isso significa que nós não somos um erro. A gente não veio aqui por acaso. A gente tinha que sim estar aqui agora, nesse momento, vivendo o que a gente tem vivido, porque Deus, na sua própria vontade, quis assim. E uma outra coisa é que uma das crises também que a minha geração tem passado sobre as nossas personalidades e traços. Ai, mas é porque eu sou assim, ai, porque eu sou assado, ai, porque olha o meu cabelo, ai, porque Deus nos fez assim porque Ele tinha um propósito com tudo isso. Então, para nós entendermos a nossa identidade, nós precisamos saber que nós somos criação dele. E isso significa que nós não somos um erro, nós somos obra-prima das mãos deles e pela vontade dele nós fomos criados. Então, esse é o primeiro ponto para entendermos sobre a nossa identidade. O segundo ponto é que nós fomos resgatadas. O que isso significa? Isso significa que por causa do pecado que aconteceu lá em Gênesis, né, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo, a nossa volição, a nossa inteligência, as nossas emoções que haviam sido criadas para glorificar a Deus, elas foram distorcidas pelo pecado. Então a gente parou de querer agradar a Deus. A gente tem agora dentro do nosso coração o eu em primeiro lugar. Então tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer é para o nosso próprio bem. Então é assim que a gente baseia as nossas decisões. Né? E isso foi o que o pecado causou na gente. Só que, como a gente vê lá em Efésios 2, Deus ele é tão rico em misericórdia e amor que ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz no nosso lugar, porque só esse sacrifício de alguém perfeito poderia o quê? Quebrar essa maldição em cima da nossa vida, que é o domínio do pecado dentro do nosso coração. Então, a partir do momento em que a gente confessa, como diz lá em Romanos 10:9, que a gente confessa Jesus como Senhor e crê no nosso coração que ele ressuscitou dos mortos, então a gente é salva, nós somos resgatadas. Se você acredita no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então você é uma mulher resgatada, ou seja, o pecado não domina mais a sua vida, tá bom? E quem deve dominar a sua vida é Cristo Jesus. Então, para a gente entender mais ainda sobre a nossa identidade, primeiro ponto, de que nós somos criação dele. Segundo ponto, que ele enviou Jesus para que a gente pudesse ser resgatada do domínio do pecado. Tá bom? E daí, o terceiro ponto para a gente entender sobre a nossa identidade é que nós, depois então que a gente acreditou em Jesus, que a gente foi resgatada, nós nos tornamos então filhas da luz. O que isso significa? Que em tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos imitar a Deus, como diz lá em Efésios 5, de 1-2, que fala: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Né? Não somos nós mais, como diz em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. E o que isso significa? Que nós temos uma missão. E a missão é espelhar Cristo em tudo aquilo que a gente for fazer. 1 Coríntios 10:31 fala que tudo aquilo que a gente fizer, nós devemos fazer para a glória de Deus. E esse versículo, para quem estuda bastante a Bíblia, para quem gosta de aprender mais sobre Deus e vida cristã, parece um versículo batido, assim, eu já sei esse versículo. E eu sempre comentei isso, né? De novo esse versículo, não podia ser outro.
Até que um dia, um professor meu lá do seminário, que vocês conhecem também, o Elder Cardim, ele disse algo que foi tipo um tapa na minha cara, que ele falou assim: se tudo que tudo que a gente vai fazer tem que ser feito para a glória de Deus, isso significa que se em algum momento você faz alguma coisa que não é para a glória de Deus, mesmo que seja uma coisa boa, por exemplo, eu quero me alimentar melhor para cuidar do meu corpo porque eu quero ter um corpo esbelto. Você não está fazendo isso para a glória de Deus, ou seja, você está pecando por mais que a sua atitude seja boa, tipo uma boa alimentação, né? O que eu quero dizer com isso é que quando a gente faz tudo para a glória de Deus, o objetivo final de tudo aquilo que a gente faz é para glorificar a Deus. Então, a minha alimentação tem que agradar a Deus, o cuidado com o meu corpo tem que agradar a Deus, o como eu cuido da minha casa tem que agradar a Deus, como eu cuido das pessoas dentro da minha casa tem que agradar a Deus. Então, se o seu objetivo, por mais que seja bom, por exemplo, assim, comer melhor, fazer exercício físico, cuidar da minha casa, se não tem um objetivo de glorificar a Deus, então você está pecando. Então, nós que acreditamos em Cristo, nós precisamos ter a consciência que a gente tem uma missão. E que missão é essa? Glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Então, recapitulando aqui os 3 pontos para a gente entender um pouco mais da nossa identidade. Nós fomos criadas por Deus. Nós fomos resgatadas do pecado por Deus e nós somos filhas da luz. Isso significa que nós temos uma missão, que é de glorificar a Deus. Mas tá bom, Marília, eu ainda não entendi qual que é a diferença, então, de descrição para identidade. Aonde você quer chegar? Já vou falar para vocês. O que eu quero chegar, gente, onde eu quero chegar é que é o seguinte, a descrição é uma coisa que te descreve, por exemplo. Eu me chamo Marília, eu tenho 26 anos, eu tenho 1,70 m, peso 71 quilos, estou noiva, sou educadora na minha igreja, sou escritora de um blog. Isso me descreve, mas isso não me define. O que me define é Cristo. Ou seja, então eu não sou só a Marília, eu sou cristã em primeiro lugar. Então eu devo ser uma cristã sendo mulher. Então tudo aquilo que eu faço como mulher tem que espelhar Cristo. Se eu tenho 26 anos, então eu sou uma jovem que tem que espelhar Cristo. Se eu tenho 1,70 m e peso 71 quilos, então eu preciso ser uma cristã que cuida do seu corpo para a glória de Deus. Se eu estou noiva, então eu sou uma cristã que tem que espelhar Cristo dentro do noivado. Se eu sou educadora, eu preciso, dentro da educação das crianças na minha igreja, espelhar a Cristo. Se eu sou escritora, eu preciso espelhar Cristo nos meus textos. Então, o que eu estou querendo falar com vocês aqui hoje é que nessa confusão do nosso mundo, as demandas do nosso dia a dia, as coisas que a gente tem para fazer, muitas vezes a gente esquece da nossa identidade e a gente se foca na nossa descrição. A gente foca no nosso trabalho, a gente foca nas nossas demandas, na nossa função, no nosso status, seja solteira, namorando, casada, divorciada, enfim, independente do status, às vezes a gente se foca tanto nisso, ou às vezes a gente se foca tanto nas nossas habilidades, porque nós sabemos fazer muitas coisas, ou a gente se foca tanto no nosso conhecimento e a gente, né, sabe de um monte de coisa, ou às vezes a gente se foca naquilo que a gente vê no espelho e esquece que nada disso nos define. O seu emprego não define quem você é, a sua formação não define quem você é, o espelho não define quem você é, as suas habilidades não definem quem você é, a sua função, seja ela num trabalho, seja ela dentro de casa, não define quem você é. Quem define quem você é Cristo, é Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque se a gente deixa Cristo de lado, nós seremos mães por sermos mães, nós seremos esposas por sermos esposas, nós seremos solteiras porque Deus quis assim, nós vamos ser magra, gorda, baixa, alta, porque, sabe, tudo de qualquer jeito, a gente vai levar uma vida meia boca, uma vida
que não leva a Deus a sério, mas a partir do momento que a gente entende que a nossa identidade está em Cristo, todas as outras coisas vão começar a fazer sentido. Eu vou procurar ser a melhor esposa para o meu marido. Eu vou procurar ser a melhor funcionária da minha empresa. Eu vou procurar ser a melhor obreira da minha igreja, não por competição, tipo, porque eu quero ser melhor que aquela, porque eu quero aparecer mais. Não, mas porque eu sei que quando eu dou o meu melhor, eu estou agradando a Deus. Então, eu vou fazer o melhor jeito a minha faculdade por causa de Deus. Então, vocês percebem que identidade e descrição são coisas completamente diferentes, e quando a gente esquece que elas são diferentes, a gente foca no que é terreno ao invés de focar naquilo que é eterno. Então, é exatamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Para a gente entender isso, a gente precisa estar constantemente lembrando que a gente é criação de Deus, que foi Ele que nos fez, que Ele nos resgatou e que Ele nos deu uma missão. A gente precisa o tempo todo lembrar disso, porque se a gente esquece, a gente começa a focar na nossa descrição, ao invés de focar na nossa identidade, que é Cristo Jesus. Algumas coisas acontecem quando a gente deixa de focar em Cristo Jesus. E quais são essas coisas? A gente perde o foco. A gente deixa Cristo de fora da nossa agenda, Cristo de fora da nossa vida, Cristo de fora do nosso lar, Cristo de fora de tudo. E se a gente for dar exemplos de Cristo fora da nossa vida, por exemplo, quando Cristo não está dentro do nosso casamento, que mulheres nos tornamos? Nós nos tornamos mulheres controladoras, nós tornamos mulheres que passam por cima do marido, nós tornamos mulheres que não cuidam dos filhos como deveriam, né? Não dão atenção, só dão. Como fala? Só ficam em cima, cobrança, e cobrança em cima do marido, cobrança em cima dos filhos, cobrança em cima de todo mundo. E Deus não quer isso da gente. Mas quando a gente coloca Cristo dentro do nosso casamento, nós vamos nos tornar mulheres que respeitam seus maridos, mulheres que educam seus filhos no temor do Senhor e com toda a sabedoria. Nós vamos cuidar do nosso lar com toda a sabedoria. Quando a gente tira Cristo do nosso trabalho, a gente vai passar por cima dos funcionários que trabalham com a gente vai querer ficar ganhando todos os debates e mostrar que a gente tem as melhores ideias e melhores habilidades. Quando a gente tira Cristo da nossa devocional, por exemplo, a gente vai parar de ler a Bíblia, a gente vai parar de orar, a gente vai buscar outras coisas. Então, é muito ruim quando a gente tira Cristo da nossa vida e a gente esquece que Ele é a nossa identidade. Outras coisas que acontecem quando a gente tira Cristo da nossa identidade é que a gente se deixa abalar por expectativas humanas. Por exemplo, o mundo prega que a gente tem que ser linda e maravilhosa. Aí a gente não alcança isso. Daí a gente o quê? Fica deprimida, a gente sofre, a gente fica buscando alternativas não saudáveis para emagrecer e tal. Mas quando Cristo está reinando o nosso coração, a gente vai parar de se importar com esses comentários que o mundo faz sobre o nosso corpo. Outras expectativas humanas. Porque eu tenho que ser a top das tops, famosa, cheia de dinheiro, tenho que ter muitos seguidores no Instagram, todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que me ouvir. Mas quando a gente coloca Cristo na nossa vida, a gente não vai buscar isso. A gente vai buscar Ele, para que as outras pessoas vejam Ele na nossa vida. E a gente vai ter também tempo na nossa agenda para Deus, quando a gente tem Ele como nossa identidade. Então, vocês percebem como a gente pode confundir descrição com identidade, perder o foco e causar um caos na nossa vida? Talvez você esteja vivendo um caos hoje porque você tirou Cristo da sua vida. Porque talvez você colocou alguma descrição sua como sua identidade. Mas lembra, se você confia no Senhor de todo o seu coração, se Ele é o Rei da sua vida, se Ele é o Deus da sua vida, se Ele é o Senhor da sua vida, a sua identidade está nele e não nas suas descrições. Então, para finalizar, eu quero falar 3 coisinhas para vocês. Em primeiro lugar, descrição e identidade são coisas diferentes.
Você não é o que você estudou, você não é o que você trabalha, você não é o que você sabe fazer, você não é as suas feridas sofridas ao longo da vida, né? Porque muitas vezes a gente, ai, não, porque eu sou assim, porque isso aconteceu, ai, muito difícil, querida, você não é os sofrimentos da sua vida, você é Cristo Jesus, você precisa espelhar Cristo Jesus, não se esconda atrás das suas feridas, entregue suas feridas para o Senhor e espelhe Cristo nas suas tristezas também. Você não é o que você vê no espelho e você não é o que as outras pessoas dizem quem você é. Você é luz de Deus, você deve espelhar Cristo Jesus. Outra coisa que eu quero falar, não se esqueça então que a sua identidade está em Cristo. E a terceira coisa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Em qual área hoje você não tem espelhado Cristo Jesus? Em qual área da sua vida você tem colocado a sua descrição acima de sua identidade? É o seu trabalho? É na sua família? É na forma como você se relaciona com os outros? Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Eu nunca vi tanta tristeza, tantas brigas, tanta confusão como a gente tem vivido nesse mundo, porque a gente não sabe mais se relacionar com o próximo, a gente não sabe mais amar o próximo, a gente não sabe ouvir o próximo, a gente não sabe consolar o próximo, a gente não sabe orar pelo próximo. E se a nossa identidade está em Cristo, nós precisamos retomar isso e aprender a nos relacionar com o próximo e cuidar do próximo como Cristo cuida da gente o tempo todo, né? É uma prova disso é que ele morreu na cruz por nós. E ele promete cuidar da gente o tempo inteiro. Então, será que a gente tem espelhado Cristo nos nossos relacionamentos? Então, qual área você precisa melhorar? Um conselho que eu te dou é que quando acabar essa live, você vai para algum lugar tranquilo, em silêncio, onde você possa se concentrar para orar e pedir para Deus te ajudar a espelhar Ele em todas as áreas da sua vida e para Ele te mostrar quais áreas você não tem espelhado para você poder melhorar, para você poder crescer nesse relacionamento com Jesus, para você colocar a sua identidade no lugar certo e sua descrição no lugar certo. Identidade primeiro, descrição depois. Então, queridas, é isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Espero que eu tenha sido clara. Espero que Deus tenha falado com vocês. Espero que quando a gente desligar o vídeo, a gente possa ter um momento de reflexão, um momento de gratidão a Deus por ter morrido na cruz e ter nos dado a oportunidade de mudar, de crescer, de espelhar Cristo para as pessoas e que tudo isso edifique mesmo a nossa vida para uma transformação radical e real em todos os momentos da nossa vida, que a gente não tenha um momento bom com Cristo, mas que a gente tenha a nossa vida inteira boa, espelhando a Cristo, sabendo que a nossa identidade está nele. É isso, Débora. Muito bom, né? Deus é maravilhoso.